Meus amigos, estamos de volta. Processo Civil, concurso escrevente técnico judiciário TJSP. Vamos lá, processo civil, estamos falando de recursos. 1006, ó. Estamos falando ainda da parte geral dos recursos. Então, o artigo aqui diz o seguinte, ó, certificado do trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Vamos lá, informações importantes. Primeiro, certificado o trânsito em julgado com menção expressa da data de sua ocorrência. O que é isso? Vamos lá. Você sabe que trânsito em julgado é o momento em que não cabe mais recurso em um processo. Isso significa que o perdedor precisará pagar o que deve, tá? Então esse é o ponto importante. Então esse evento chamado trânsito em julgado é muito importante. Em qualquer processo. Por quê? Se você se lembra da Constituição Federal, teve até aquela discussão toda, não entro em questão nenhuma de política nem nada disso aqui no canal, mas a discussão, pode prender uma pessoa antes do trânsito em julgado, antes de a pessoa estar recorrendo? Então essa é uma resposta que o Supremo Tribunal Federal diz que não pode prender. Por quê? Porque se cabe recurso, a pessoa tem que continuar recorrendo até acabarem os prazos para recurso, até o trânsito em julgado. Aqui nós estamos falando de processo civil, não é processo penal, mas o evento trânsito em julgado acontece em qualquer processo. Você olhou para um processo, não cabe mais nenhum recurso contra qualquer decisão daquele processo, estamos diante de um evento chamado trânsito em julgado. Agora veja, o trânsito em julgado precisa ser certificado, precisa ser declarado pelo escrivão ou pelo chefe da secretaria, tá? Então por quê? Porque como ele é um evento muito importante, muito relevante, ele precisa ter uma declaração, uma certidão de que ele realmente aconteceu. O que o escrevente vai fazer? Vai olhar a decisão e vai pensar o seguinte, bom, aqui já se terminaram todos os prazos para recurso, então certifico e dou fé de que transitou em julgado tal decisão no dia tal. Então o escrevente faz isso ou o chefe da secretaria faz isso. Então é isso que precisa ser compreendido. Então, tradução do artigo. Certificado o trânsito em julgado com menção expressa, ou seja, com menção clara da data da sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, e essa é uma informação importante, sem precisar de ordem do desembargador no tribunal, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. O que isso significa? Significa o seguinte, o escrevente certificará o trânsito em julgado e, sem precisar de ordem de ninguém, dará baixa dos autos ao juízo de origem, ou seja, na primeira instância. Você entendeu? Então aconteceu o trânsito em julgado, você escrevente, imagina que você passou no concurso e está lá no tribunal, olhou para o processo, teve uma decisão que transitou em julgado, o que você vai fazer? Você vai fazer uma certidão de trânsito em julgado, certo? Inclusive vamos colocar aqui, com indicação expressa da data de sua ocorrência, e sem precisar de ordem de ninguém, dará baixa dos autos no juízo de origem, e aí tem um prazo. E isso acontecerá no prazo de 5 dias. Tá? Então, 5 dias. Você olhou que transitou em julgado, você tem 5 dias para quê? Para fazer a certidão e para mandar o processo de volta para a primeira instância. Tá? Então, perguntas. O que pode ser perguntado aqui desse artigo? Primeiro isso aqui, independentemente de despacho, porque pode ter uma questão que diz assim, o certificado do trânsito em julgado com menção expressa da data da sua ocorrência, o escrivão, por ordem
do desembargador por ordem do presidente, por ordem do relator. Não, não é por ordem de ninguém, é independentemente de despacho, é um ato de ofício, é um ato dele, que faz parte do trabalho dele. Tá? Então esse é o ponto importante. Então, do mesmo jeito que o açougueiro tem que cortar a carne, e não precisa pedir ordem para cortar a carne para o dono do açougue, do mesmo jeito que o professor tem que sentar e dar a aula, é uma coisa natural que está dentro do conjunto de atribuições dele, está dentro do conjunto de atribuições do escrevente olhar o processo que teve a decisão transitada em julgado, fazer a certidão de trânsito em julgado dizendo a data clara, expressa em que houve esse trânsito em julgado e depois remeter os autos para o juízo de origem. O que é o juízo de origem? Para a primeira instância. Tá? Então, claro que esse artigo aqui está se referindo a um processo que está no tribunal. Tá? Então esse é um ponto importante. Então remete isso ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Também pode ser perguntado o prazo, é importante, né? É relevante você guardar esse prazo, mas o que chama mais atenção é a independência da ordem. Então, faz parte da sua atribuição como escrevente ou do chefe de secretaria, né, fazer essa verificação. Constatou que houve trânsito de julgado, certifica e acabou, manda o processo de volta para a primeira instância. Tá? Esse é um ponto importante. Vamos para o 1007. Ó. 1007 também bem facinho. Hein? No ato de interposição do recurso, ou seja, no ato quando entrar com o recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Então vamos lá. Primeira coisa, quando o recorrente apresentar o seu recurso, se for o caso, por que se for o caso? Porque você vai ver que existem situações em que não precisa comprovar. Tá? Então, se for o caso, ele apresentará prova de recolhimento de custas específicas para que o processo saia da cidade em que ele está e vá para a capital do estado, direcionado para o tribunal. O nome disso é porte de remessa e de retorno. Tá? Então veja só, quando o recorrente apresentar o seu recurso, quando for o caso, porque tem casos em que ele não vai precisar fazer isso, ele apresentará prova de recolhimento de custas específicas para que o processo saia da cidade em que ele está e vá para a capital do estado, direcionado para o tribunal. Então isso se chama porte de remessa e de retorno. Então o que é porte de remessa e de retorno? São as custas, ou são os emolumentos, eu vou colocar custas, tá? Não vamos nem fazer essa diferença agora, só para você entender. São as custas para que o processo vá para a capital e depois retorne. Tá? Então isso é importante. E aí veja só, se ele não fizer isso, tem uma pena. Pena de deserção. Você fala, nossa, deserção eu sei lá do exército, né? O que tem a ver aqui? Então, aqui a ideia é um pouco diferente. Então, o que é deserção? É o não recolhimento de custas necessárias para o processamento do recurso. Quando isso acontece, o recurso é considerado deserto. Olha que louco! Então você pode até verificar essa expressão, por exemplo, numa questão de prova, dizendo o seguinte, olha, o recurso é considerado deserto quando não há, ou quando não houve, o recolhimento de custas necessárias para o seu processamento. É uma afirmação verdadeira, tá? Então por quê? Porque a ideia de um recurso ser considerado deserto, e deserto aqui vem de deserção, é a situação em que não houve o recolhimento. Recolhimento ou pagamento, tá? Às vezes pode aparecer também essa expressão. Recolhimento é a mesma coisa que pagamento de custas. Então veja só, eu quero recorrer. Se eu quero que o meu processo saia da minha cidade e vá até a capital,
Isso tem um preço, então eu preciso pagar essas custas. E tenho que pagar quando? Quando eu for entrar com o recurso. É o que inclusive diz o artigo 1007, no ato da interposição. Ou seja, quando for entrar com o recurso, na petição em que ele fizer o recurso, ele já tem que provar, ó, estão aqui as custas pagas. Porque se ele não fizer isso, o recurso vai ser considerado deserto. Tudo bem? Então você faz o pagamento, tá? O nome preparo também tem essa ideia. É o recolhimento também de custas, tá? Preparo é o conjunto de todas as custas, só para você entender. Conjunto de todas as custas, tá? Inclusive porte de remessa e retorno, que são custas específicas para que o processo vá para a capital e depois retorne. Professor, mas você falou que preparo é o conjunto de todas as custas. Existem outras custas? Sim. Imagino que agora não seja o momento adequado para a gente tratar disso, mas existem outras custas. Então qual que é a ideia principal aqui? Vamos agora reescrever tudo isso, tá? Para você não ter dificuldade. Quando for recorrer, a parte precisa provar que fez o preparo. Olha só, ou seja, pagou todas as custas do processo, inclusive porte de remessa e de retorno, que são um tipo de custa específica para o processo. Se isso não acontecer, se esse recolhimento, se esse pagamento não acontecer, o recurso é considerado deserto, ou seja, ocorre a deserção do recurso. Tá? Essa é a tradução desse artigo 1007, também muito importante. Hein? Ó, a parte de recurso, porque a galera vai estudando o começo ali, estuda impedimento, suspeição, daqui a pouco tem um monte de artigo para ela estudar depois, que são artigos bem grandes, etc e tal, e a pessoa às vezes não chega no final na parte de recursos. E cara, a parte de recursos é muito importante. Por quê? Primeiro, porque faz parte da sua vida como escrevente. Você está vendo aqui, ó, de novo, já falei esses dias, ó, tudo que tiver a ver com alguma coisa que você como escrevente vai fazer, pô, isso aqui tem cheiro de concurso, o escrivão vai fazer isso. Será que o concurso, dentro de um conjunto de tantas informações, será que essa não é uma informação relevante para perguntar? Pô, vamos perguntar uma coisa que a pessoa precisa saber na profissão dela, durante o dia a dia dela. Então esse é um artigo muito importante, o 1006, né? Depois, o 1007 também tem cheiro de concurso. Sabe por quê? Porque quem constata que há o recolhimento de preparo é o escrevente. Então por isso que esse artigo aqui também tem cheiro de prova, tem cara de prova, tem jeito de prova. Né? Então preste muita atenção nisso. Então vamos voltar no próximo vídeo. Eu adoro estar aqui. Um grande abraço. Tchau.